A mensagem de hoje tem o título Filho Salva. E antes que você me chame de herege, foi o Filho de Deus que nos salvou. É verdade. E ele atribuía a si mesmo o título de Filho do Homem. E foi este Filho que nos salvou. Queridos, hoje, na verdade, essa semana, ela estava tanto quanto frenética. Essa data do Dia das Mães, além de tudo, talvez seja a segunda data mais estimulante do comércio. Os aposentados ganharam um bônus. Você que conhece algum amigo aí aposentado, é um tempo bom para você fazer um lanche na casa dele. Ganharam um bônus, ficou sabendo dessa. E além disso, o quinto dia útil caiu perto já do final de semana, perto do Dia das Mães. Você tentava andar essa semana na cidade, estava com trânsito, meu Deus do céu. Mas também puderam, todos ali comprando presente para suas mães, pagando suas contas. Quem sabe até muitos de vocês comprando aquela carne especial para fazer aquele churrasquinho gostoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem é que comeu um churrasquinho gostoso hoje? Oh, glória. Aleluia. Acho eu que até essa é a data no Brasil todo que mais come churrasquinho, afinal de contas, compete muitas vezes aos homens fazer algo especial para as mamães, e muitos não sabem fazer muita coisa além de botar uma carne no fogo. É verdade. O que já é uma grande coisa quando bem feito. Meu Deus do céu. Mas essas mães, elas merecem sim a honra e a consideração. Muitas, inclusive, que além de mãe, são pai, né? São pai e mãe, muitas vezes pela falta ou omissão de um pai naquele lar. Algumas que não têm marido, outras que o têm, às vezes, algumas circunstâncias mais atrapalham do que ajudam, infelizmente, mas não aqui, em nome de Jesus. Aleluia. De qualquer forma, que Deus abençoe grandemente cada uma das nossas mães. Amém. Mas há um grande mistério em um dos textos da palavra, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Hoje vamos ficar nesse versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e vamos ler ele na NVI. E ele diz assim, está aqui no telão também. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, um bom senso. De novo, entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Amém? Amém. Bom, eu procurei dar uma estudada um pouco melhor nisso, e não é que o parto salva, senão ia ser algo muito esquisito. E os homens, coitados, não é que o parto salva, mas essa missão de maternidade, ela converge a mulher na direção de uma direção da salvação, na direção da manutenção dessa salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 18, nós vemos que o trabalho externo ele empurra o homem na direção de uma santificação, de um desenvolver da salvação. Então, você pode observar, homem que não trabalha, ou que trabalha pouco, você vê que o cara vai perdendo seus valores. Olha assim, você já reparou um cara que não trabalha? Um homem adulto que não trabalha. Ele vai perdendo características de homem, vai perdendo. Porque o trabalho vai dignificando o homem. Vai ajudando o homem a se tornar mais parecido com aquilo que Deus o chamou para ser. De uma forma semelhante, a maternidade ajuda a mulher a crescer e avançar em ser cada vez mais parecida com aquilo que Deus a chamou a ser. Não é que uma mulher que não gerou filhos não consiga desenvolver a salvação, não nesse sentido. Mas que o gerar filhos é uma ferramenta, é uma das ferramentas que Deus usa para desenvolver a salvação dessa mulher, desenvolver ela nessa direção. Se você achou estranho o termo desenvolver a salvação, você pode depois olhar em casa Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Porque
Como já diziam os teólogos, nós vivemos um grande dilema do já e do ainda não. Por um lado, Jesus Cristo já conquistou para nós tudo na cruz. Aleluia. Já conquistou, e por imputação de Jesus, ou seja, pela transferência do que há em Cristo sobre nós, nós já somos santos, já somos perdoados, já somos filhos de Deus, já somos tudo isso. Amém? Amém. Por outro lado, ainda não estamos manifestando toda essa perfeição em todas as nossas ações, palavras, pensamentos. Por isso nós precisamos desenvolver essa salvação que Jesus já nos deu. Ele já pagou o preço, Ele já conquistou, Ele já nos entregou. Agora precisamos manifestar, é só o que falta. Manifestar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Aleluia. E a maternidade é um dos grandes elementos que auxilia as mulheres a manifestarem tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por elas. Quero falar sobre as rugas da idade contemporânea. Nós não estamos vivendo a era moderna já passou faz tempo, estamos vivendo a idade contemporânea no que se refere à história. E essa idade contemporânea, ela prometeu às mulheres que elas seriam livres. Prometeu a elas que elas seriam livres, que elas não seriam mulheres presas a filhos, que elas não seriam mulheres presas a maridos, que elas não seriam mulheres presas a casas, que elas seriam mulheres independentes, que elas seriam uma revolução. Mas essa geração, e esse tipo de pensamento de, entre aspas, liberdade, na verdade não foi bem liberdade que gerou. Foi gerando mulheres solitárias, estressadas, amarguradas, expostas, porque arrancou delas aquilo que lhes era tão essencial. Inclusive, essencial é o nosso tema desse ano, amém? Essencial. Algumas coisas que fazem parte daquilo que Deus sonhou, planejou na maioria das mulheres e que lhe foi sendo arrancado pela idade contemporânea. O amor dos filhos, o sonho do casamento, a proteção da submissão, o aconchego do lar e a alegria da feminilidade. Quero pontuar cada um deles. Primeiro, o amor dos filhos. Essa semana teve o Dia da Família na escola do meu filho, eu fui lá, e a diretora se empolgou no seu discurso, e ela disse, era mais da metade dos familiares que estavam, cada um podia levar só um, era pais, e aí ela se empolgou e ela disse, porque pai ama sim, pai ama muito mais, a mãe ama mais. Mais ou menos isso ela disse, né? Parafraseando. E foi esse amor e esse cuidado das mães pelos seus filhos que levantou uma famosa geração que não tinha tempo nem de ficar doente, né, dona Daci, dona Lourdes? Uma geração que não tinha nem tempo de ficar doente, não tinha, né, esse espaço, porque quando elas começavam a se encaminhar com aquele filho estava começando a se encaminhar, mas aí já tinha o próximo, e depois o próximo, e o próximo, e o próximo. Não dava tempo. Elas precisavam ser fortes, elas precisavam ser guerreiras, elas precisavam seguir em frente, porque elas não tinham tempo. Elas não tinham tempo para parar. Meu Deus do céu. E quando elas chegavam numa idade mais madura, esses filhos e filhas cuidavam delas. Talvez você diga, mas pastora, tem mulheres que tiveram 10 filhos e 8 abandonaram elas. Ainda bem que teve 8, porque assim pelo menos tinha 2 que lembraram daquela coisa. Imagina se ela tivesse tido só 2. Meu Deus. Mas faz sentido, a gente brinca, mas faz sentido. Faz sentido. Essas mães recebiam essa retribuição. E essa trajetória da mãe, ela nos lembra muito a trajetória de Cristo. Porque a maternidade, embora não comece no parto, comece já na concepção, mas ela se consolida no parto. Se consolida ali naquele momento. E é um momento de grande dor e sacrifício inimaginável para nós homens.
Eu estive ao lado da minha esposa na parte do trabalho de parto, não no parto em si, e eu fiquei apavorado. Eu fiquei chocado. Eu dei graças a Deus que eu nasci mulher. Verdade. Porque eu acho que eu não aguentaria o que ela passou para que o nosso filho viesse ao mundo. Verdade. As que não tiveram filhos ainda, né? Tá com o ouvidinho nesse momento. É bem tranquilo, é lindo. Veja as mamães instagramáveis ali, elas estão maquiadinhas. É bem tranquilo. Sorte não. É verdade sim. E isso lembra muito a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, embora já fosse nosso Salvador, ele se consolida e ele consolida a sua obra salvífica morrendo na cruz. Então, a mãe se consolida no parto de dor e Cristo se consolida na morte da cruz. Mas o que vem depois deste sacrifício da mãe e de Cristo? A vida. A vida daqueles que são gerados. A nossa vida pela obra salvadora da cruz. A vida do Filho através da obra do Pai. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. E dali para frente segue. Primeiro o sacrifício, para depois a vida. Que é o contrário da lógica dos nossos dias hoje. A lógica dos nossos dias hoje lembra aquela divindade romana Baco, grega, Dionísio, onde eles começavam, é o deus, né, do vinho e da gandaia, enfim, da folia. E essas festas, esses cultos a essa divindade, eles começavam como? Bebedeiras, orgias, e se concluíam como um sacrifício. Semelhante ao que acontece, por exemplo, no carnaval. Começa com festas, bebedeiras, orgias e termina com sacrifício. Pastor, não tem sacrifício no carnaval? Tem amor depois. Então, a mesma lógica, o mundo trabalha dessa forma. Vida fácil, gandaia, folia, inferno. Essa é a lógica do mundo. A lógica do Cristo é o contrário. A lógica do Papa é o contrário. Você abdica de si mesmo, a mãe abdica do seu espaço até do seu corpo, gera a criança, acompanha a criança, sofre para dar a luz, mas daí vem a vida, aí vem a recompensa. A lógica de Cristo é assim: morre na cruz, mas gera uma legião de filhos e filhas. E a lógica da vida do cristão segue essa mesma ordem. Nos sacrificamos abrindo mão dos prazeres dessa terra, abrindo mão das próprias vontades da carne, começando com o sacrifício, mas terminando com a glória da vida eterna. Aleluia! É isso que nos está proposto. As mães são uma parábola do que Cristo nos ensinou. Aleluia! Glória a Deus. Então, mãe, você é chamada, você foi chamada para gerar, criar, colocar em campo os grandes missionários dessa terra. Amém. Você tem um chamado lindo e maravilhoso para preparar governantes que não são corruptos, professores que não ensinam ideologias, missionários que pregarão a verdade, amém, médicos que farão bem o seu trabalho. E você, mãe, está com tesouro em suas mãos. Amém. Não deixe que as telas façam isso por você. Faça você isso. Tenha muitos filhos. Sonhe ter filhos, claro, planeje, pelo amor de Deus. Olhe nessa direção de Deus. Mas tenha filhos. Se Deus te permitir encaixar o planejamento de vocês, tenha muitos filhos. Gere filhos. Que Deus os abençoe. Seja gerando ou adotando. Porque tem tanta criança precisando ser adotada, não é verdade? Verdade. Precisando de ajuda, precisando de carinho. Que tesouros que estão debaixo do seu cuidado. Na verdade, o que você tem para fazer melhor que isso, né? Me parece ofensivo assim, mas eu digo, que coisa mais extraordinária pode-se ter do que gerar um ser vivo dentro de si mesmo? Eu não consigo imaginar algo que seja tão extraordinário como ter um outro ser humano
sendo gerado dentro de si. Você consegue imaginar a grandiosidade disso? Meu Deus. Que outra coisa mais impressionante o ser humano pode fazer do que dar à luz filhos? Talvez dar à luz filhos espirituais, mas de qualquer forma, dar à luz filhos. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Mãe, como você quer ser lembrada por esses filhos? Que memória você quer que esses filhos carreguem? Sabe? Que marca os seus filhos vão deixar nessa geração? Talvez um dos homens que mais impactou o maior número de vidas pelo seu trabalho direto ou pelo que ele gerou seja John Wesley. John Wesley, ele percorreu as regiões da época, ele plantou milhares de grupos pequenos e fez uma verdadeira revolução nos seus dias. Vivemos o legado de John Wesley até hoje. A John Wesley teve uma mãe chamada Susana e ele era um de 19 filhos. E essa mulher, eu não sei quem que essa mulher tinha. Essa mulher era mais espetacular do que a fábula da Mulher Maravilha. Essa mulher, ela tinha 19 filhos e conseguia tempo para orar no mínimo 1 hora por dia. Os filhos sabiam que ela se trancava todos os dias, pelo menos 1 hora por dia para orar. E ela ainda cuidava da casa, e ela ainda alfabetizava os filhos, e ela ainda evangelizava os filhos. E no mínimo 2 dos seus filhos se tornaram 2 dos grandes, maiores avivalistas que se tem conhecimento. Meu Deus. Eu fico pensando, meu Deus, que mulher é essa, cara? Que isso? Meu Deus! Uma mulher que fez da maternidade a sua missão, que fez do criar filhos a sua missão. E pai, talvez quando a gente chegar lá no céu, o galardão, a recompensa do Senhor para Susana será maior do que para grandes pregadores famosos de hoje em dia. Porque ela cumpriu a missão dela, e a missão dela era criar filhos. Essa era a missão. Deus deu a Susana uma missão, e a missão dela era ser mãe. Deus deu a Maria uma missão, e a missão dela era ser mãe. Deus deu a Isabel uma missão, e era ser mãe. Deus deu a Ana uma missão, e era ser mãe. E essas mulheres mudaram o mundo, e você pode mudar o mundo também. Amém. Sabe lá se essa criança no teu ventre ou no teu colo, ela não será o próximo presidente do Brasil, o próximo pastor dessa igreja, o próximo missionário para algum país. Amém. O próximo grande profissional. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, sonhe ter filhos. Se você ainda não é casada, ainda eu te lembro, né? Vai casar primeiro, pelo amor de Deus. Mas sonhe ter filhos. Sonhe ter filhos. Deseje ter filhos. Sonhe com isso. Pastor, mas eu nunca pensei nisso. É porque roubaram isso dessa geração. Nas escolas, no dia a dia, ficavam dizendo: não tenha filho, não tenha filho, não tenha filho. Não era assim? Eu vi muito isso. Não tenha filho, Deus o livre, não. Cuida para não engravidar, não tenha filho, não tenha filho. Incentivavam, inclusive, as meninas. Não, pode levar, ele vai na festa, mas leva a camisinha, usa canal. Meu Deus. Porque filhão não vai estragar a tua vida. Não, o que está estragando a vida é esse jeito de viver. Esse jeito de viver é esquisito, está estragando a tua vida mesmo. Mas não o filho em si. Sabe, sonhe, deseje. Comece a sonhar com isso. Comece a deixar esse sonho tomar conta do seu coração. Ou de gerar um filho, ou de adotar um filho. Comece a deixar isso crescer dentro de você. Para que você possa ser mãe. Amém? Amém. O sonho do casamento. Roubaram das mulheres dessa idade contemporânea o sonho de casar. Não, casar para quê? Para ter só uma sarna, para incomodar. E muito disso por culpa de homens ruins. Verdade. Homens que deixaram uma pecha sobre a masculinidade. Homens ruins foram maus pais, foram maus maridos, deixaram um exemplo ruim. E na nossa geração, roubaram de você o sonho de casar. Meu Deus. Mas eu quero dizer para você, sonhe casar. E ore sobre isso. Mas no caso não qualquer um, pelo amor de Deus. Verdade. Os caras que não prestam. Casa com alguém que seja homem de Deus, de princípios, um crente de verdade. Aleluia. Eita,
Tem que ser de verdade, nome de Deus, que teme a Deus acima de todas as coisas, trabalhador, honesto, que trata bem a mãe dele e as irmãs dele. Porque se ele não sabe tratar bem nem a mãe e as irmãs, não vai ser você que vai tratar bem. Dá uma visitada primeiro, ver se ele é legal com a mãe, se ele é legal com as irmãs, com as piadas. Dá uma rodada antes. Mas sonhar em casar, como era antigamente, a menina crescia pensando em casar, em ter o escolar, em ter os seus filhos, brincava de boneca, brincava de cozinha, mas foram roubando isso das mulheres, foram arrancando isso delas, foram oprimindo as mulheres, porque elas tinham essa vontade, mas foram tirando, não, senão ela vai ficar muito mulherzinha. Não, senão ela vai achar que é só isso que pode fazer. E foram roubando de vocês isso. Arrancando, oprimindo. Isso é opressão. Tirando de vocês algo que era direito de vocês. O mundo oprimiu as mulheres, roubando delas sonhos que eram essenciais para elas. Amém? Roubando, arrancando delas. Deixa ela brincar com a boneca. Deixa ela ter a cozinha dela. Deixa ela desejar casar, deixa ela desejar ter filhos, por que não? Por que tentar colocar na cabeça delas que essas coisas são horríveis, que essas coisas são opressoras? Talvez escolham em muitos lugares, mas pela falta de Deus nos corações, pela falta de Deus nos lares. Mas se houver Jesus Cristo de verdade no lar, se houver a fé verdadeira no lar, não vai ser opressão, vai ser liberdade e vai ser bênção. Amém? Sonho. Muitas vezes as mulheres elas sonhavam com aquele príncipe. Sonhavam com aquele príncipe. Sonhavam em encontrar um príncipe que cuidaria delas e seria bom, mas roubaram dessa geração. Tiraram dessa geração. Quando chegava ali pela adolescência, as mulheres, as meninas, elas já começavam a fazer o quê? Enxoval. Começavam a preparar o enxoval. Porque elas tinham um sonho. Eu vou casar. Eu vou ter uma casa. E elas começavam a preparar, elas começavam a organizar, elas começavam a sonhar com aquilo. E aí começavam a suspirar e pensar no príncipe que viria e aquele sonho. Mas isso foi roubado dessa geração. E para ajudar a roubar isso, as mulheres criaram filmes e mais filmes, mostrando que a mulher tinha que ser independente. Que a mulher não tinha que depender de homem, que a mulher tinha que estar longe de homem. E não estou falando contra a mulher trabalhar, não estou falando contra a mulher fazer faculdade, estou falando contra oprimir a mulher, proibindo ela de ter filhos, proibindo ela de casar, proibindo ela de ter sonhos e ser feliz. Isso sim é uma grande opressão. Tenham sim prazer elas tinham prazer de aprender a cuidar do lar. Coisa linda! Aprender a cuidar de crianças, qual é o problema? O homem também pode, é óbvio, mas qual é o problema da mulher desejar isso? Qual é o problema? Foi roubado dessa geração. Quantas mulheres adultas, quantas moças a gente vê hoje em dia que elas não querem casar? Mulheres adultas, mulheres de 30, 40 anos, mulheres de 50 anos, elas não querem casar, elas não querem, elas querem distância desse tipo de coisa. E foram dadas e roubadas desse direito delas. Sabe? Pastor, não existe celibato? Existe. Mas também existe a melhor casada que viver atrasada. Então são raríssimas mulheres que têm chamado o celibato. Porque nós que somos cristãos entendemos que para namorar tem que casar, entendeu? Amém. Por isso, se porventura algum dia você teve interesse, então você não tem chamada celibato. Chamada celibato existe, mas é muito raro. Provavelmente você tem chamado para ser esposa, para ser mulher, para ser mãe, e não para ficar sozinho.
Ajude a nova geração a sonhar com isso. E muito é culpa de gerações antigas, tanto de homens que eram ruins, como de mulheres que eram murmuradoras. Aí você juntava um homem que era ruim, um marido que era ruim, com uma mulher que era reclamona. Meu Deus. Aí o que a geração nova ouvia? Ei. O casamento era horrível, ser mãe era horrível. Mas eu volto a repetir. Não é o casamento que é ruim, não é a maternidade que é ruim. Ruim é não ter Deus dentro de casa. Verdade. Isso é ruim. E é isso que estraga. Por isso eu sugiro, sonhe em casar, ore, se prepare. Sonhe, desejem um dia ser esposas e mães maravilhosas. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa, as mulheres foram roubadas da proteção da submissão. Sim, foram roubadas. Foram contaminadas com a ideia de que homens só atrapalham. Muitas, inclusive, não deixam os maridos ajudar na educação dos filhos, porque homens só atrapalham. Homens só... E não é bem assim que funciona. Estão agindo em relação a traumas causados por maus homens. Deus não criou você para ser independente. Na verdade, nem o homem. Porque a mulher foi criada do homem e o homem nasce da mulher. Nós fomos criados para ser interdependentes. E Deus não criou a mulher para ficar sem proteção. O desejo de Deus sempre foi que a mulher recebesse proteção do seu pai e depois essa proteção fosse transferida ao seu marido. E ela cresce debaixo da proteção do seu pai e depois ela continua a sua vida debaixo da proteção do seu marido. Mas este mundo inverteu as coisas, dizendo esse negócio de submissão é opressão, esse negócio de submissão é ruindade. Quando é feito do jeito contrário à palavra, é. Mas quando é feito do jeito da palavra, é proteção. Ela é protegida pelo pai. E ela continua sendo protegida pelo marido. Amém? Amém. Cadê as mulheres que são protegidas pelo seu marido aí? Dá glória a Deus. Aleluia. Quando a mulher ela não está, por exemplo, emocionalmente protegida, ela vai criando uma casca, ela vai se endurecendo. Porque quando ela está protegida pelo marido, o que acontece? Ela está protegida, ela se abre como uma flor e libera o seu amor. Mas quando ela não está protegida, ela se fecha igual repolho e cria aquela casca, porque tem medo de ser machucada. Quando você vê uma menina que ela tem um bom pai, você vê que ela aflora, ela se sente livre, ela se sente leve, porque o pai e a mãe a protegem, cuidam dela. E assim ela vai com liberdade para o casamento. Quando o marido a protege, ela continua fluindo nessa liberdade. Ela continua desabrochando como uma flor e liberando tudo aquilo que Deus nos dá. Quando ela precisa trabalhar por obrigação para não passar fome, ela vai se fechando. Quando ela pode trabalhar por escolha, ela se abre e ela libera toda a sua criatividade e o seu potencial. Quando ela precisa se esforçar para providenciar a base de uma casa, ela precisa se masculinizar naquilo. Mas quando ela tem a proteção, ela consegue florescer em todo o requinte, em todos os detalhes, em toda a sua feminilidade. Então, a ideia de submissão é proteção, cuidado e carinho. Amém? Roubaram da mulher o aconchego do seu lar. A mulher oprimida da nossa geração, ela não consegue ver a casa como um lar, mas na verdade ela olha para a casa como um tormento. Ela quer ficar longe de casa, ela não quer estar em casa, porque a casa para ela é tormento. Só que a única que consegue transformar a casa em lar é a mulher. O homem não consegue. O homem consegue ajudar em casa, consegue ajudar nas tarefas de casa, mas ele não consegue transformar aquela casa em um lar.
Mas a mulher, mesmo aquela que trabalha o dia inteiro fora, quando ela chega ali com aquela sua energia feminina, com aquela sua feminilidade, ela consegue transformar uma casa num lar. A presença dela ali muda aquele ambiente. Essa é você. Essa é você. É diferente. É diferente. Quando a mulher tem essa liberdade, ela gera um lar naquele lugar. Deixe a sua casa, irmão, ser a extensão do seu coração. Deixe a sua casa ser a extensão da sua alma. Deixe a sua casa estar conectada com você. E aí você vai transformar ela num lar. Aquela, em vez de se colocar numa posição de escrava, se coloca numa posição de senhora. E inspirem aqueles que estão ao seu redor a transformar no lar. O resultado de mães que foram furtadas do lar, mulheres que foram desconectadas da casa, se deu numa geração que come mal, uma geração que come muito mal, come tanta porcaria, uma geração que dorme mal, que não sabe gerenciar as suas emoções, que vive na bagunça, na sujeira e na desorganização. Porque uma mulher em casa, ela muda a alimentação da família inteira, ela não é? Ela vai colocando a alimentação um dia, ela vai alinhando a alimentação, ela coloca o sono em ordem, vai dormir. Ela coloca o sono em ordem, ela começa a perceber que está desorganizada e vai inspirando a família a organizar a casa. Algumas inspiram com bastante vontade a limpar a casa, a deixar tudo cheiroso, tudo gostoso e a gerenciar as emoções. As mulheres, por gentileza, têm mais facilidade nisso e elas vão ajudando a trazer uma paz que só elas podem fazer. Meu Deus do céu. Esse é o teu dom, mulher. Transformar aquela casa num verdadeiro lar. Transformar aquele amontoado de gente na instituição mais antiga da terra, família. Amém? Roubar da mulher a alegria de ser feminina, a alegria da sua feminilidade. Não, você não nasceu para ser machona. Você não nasceu para isso. Jesus te libertou deste fardo, irmão. Amém? Jesus te libertou. Porque ser mulher já é algo magnífico. E você não tem nem tempo, nem força para ser tudo que Deus chamou para ser feminino e ao mesmo tempo tudo que Deus chamou um homem para ser. Se dedique em ser aquilo que Deus te chamou para ser. Exale essa feminilidade, amém? Quando você consegue ser feminina, você quase que por inspiração obriga, se é que podemos dizer isso, os homens ao seu redor a virar macho de verdade. Até nas coisas simples. Sabe? Deixa ele abrir a porta do carro. Deixa ele puxar a cadeira para você sentar. Deixa ele carregar a sacola do mercado. Não é que você não possa fazer. Você pode fazer, você sabe fazer e talvez vai fazer melhor que ele. Acontece que você merece essa gentileza. Você merece esse cuidado. Eu não sou perfeito, às vezes eu esqueço de fazer isso também, tá, gente? Amém. Irmão, você merece. Ah, mas o que ele está pensando? Está pensando que eu sou menos? Que eu venho com esse negocinho de abrir portinha, tirar lixo? E não é que ele está pensando que você é menos. É que você merece esse cuidado. Você merece. Poxa vida, você merece esse amor, você merece esse carinho, você merece ser protegido. Então, inspire esse cuidado. Deixe ele cuidar de você. Inspire ele a ser o seu protetor. Inspire ele a ser o seu provedor. Inspire ele a ser aquele que cuida de você. Sabe por quê? Porque você merece. Não aceite essa opressão do mundo que tenta te convencer a ser uma mulher de macho. Isso é opressão deste século. Estão tentando oprimir você. As mulheres viviam debaixo de opressão até que o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo. Antes do cristianismo se espalhar pelo mundo, as mulheres eram oprimidas, as mães eram oprimidas, e o cristianismo começou a se espalhar. E Jesus foi trazendo essa liberdade para as mulheres.
para que elas fossem livres deste peso que o mundo traz sobre elas. Hoje, mamães, eu quero convidar você a deixar Jesus restaurar. Já estamos no finalzinho da mensagem. Deixar Jesus restaurar em você o amor pelos seus filhos, entender que esse é um legado eterno para as suas vidas. Meninas, moças, deixe Deus restaurar em vocês o sonho do casamento. Eu quero fazer muitos mais casamentos. Agora nós estamos numa trinca de casamento, né? Já foi 2, agora falta mais um. Uma trinca de casamento, um pertinho do outro, e vão vir muitos outros casamentos. Se as meninas quiserem imitar os irmãos, aqui tá bem legal, né? Tipo assim, o Gustavo foi lá, foi a Jéssica, o Diego foi lá, né? Foi a Gabi. Então, se as irmãs quiserem imitar e trazer os caras para cá, vão achar bem legal. Comece a sonhar com isso. Sonhar em casar, sonhar em ser feliz. Deixe Deus resgatar esses propósitos dentro do teu coração. De entender a submissão como uma proteção, como um carinho, como um cuidado, não como uma opressão. De entender o lar como um lugar de aconchego, um lugar que você é instrumento de Deus para gerar. De fluir na sua feminilidade, sem se fechar como um repolho, mas se abrindo como uma flor e exalando o perfume que Deus colocou sobre a sua vida. Eu encerro repetindo a pergunta que eu fiz antes. O que há de mais espetacular que um ser humano possa viver ou fazer? O que gerar outro ser humano dentro de si mesmo? Você tem esse privilégio. Eu não tenho. Você tem esse privilégio de que ao dar à luz um filho, você seja uma imitação de Cristo e começa com um sacrifício para gerar uma vida. Convido você a se colocar de pé, se puder. Eu quero chamar todas as mamães a virem à frente. Cadê as nossas mamães? Todas as mamães a virem à frente. Vem cá, mamãe. Isso, nós vamos estender as nossas mãos na direção delas. Tem que cuidar que fica quase um trava-língua aqui, né? As mãos na direção das mães. Oh, glória. Eu quero que vocês fiquem virados para a igreja, para os seus maridos, para os seus filhos. E vocês aí, maridos, filhos, pais, coloquem um sorriso no rosto, porque essa mulher merece o teu sorriso. Essas mulheres merecem o teu sorriso. Estenda a tua mão na direção delas e faça a melhor oração que você pode fazer nessa noite, porque elas merecem. Meu Deus do céu, se você já viu uma gestação e um parto, ou pelo menos o início dele, você sabe que aquele sacrifício foi o começo. Porque depois vieram noites em claro, depois vieram dias e dias desafiadores, e dizem as mães que na verdade nunca acaba. Comece a levantar a sua voz em oração por elas. Comece a levantar a sua voz abençoando elas e sendo grato. E se a sua mãe não está aqui hoje, você pode ser grato pela sua mãe também, orando pela sua mãe nesse momento, agradecendo. E se ela não é salva ainda, pedindo a Deus que assim como um dia ela foi um instrumento para te dar vida natural, você agora seja um instrumento para dar a ela vida sobrenatural e espiritual. Vamos orar por essas mães que estão na sua mão. Senhor Jesus, muito obrigado por cada mãe que está aqui na frente. Obrigado, Senhor Deus, por todo o zelo e carinho delas. Senhor Deus, nenhum de nós somos perfeitos e é claro que elas também não são mães perfeitas, mas eu tenho certeza que elas fizeram e estão fazendo o melhor que elas conseguem. Elas estão tentando, Senhor. Elas estão lutando, Senhor. E tantas vezes elas molham seus travesseiros, chorando e clamando a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda a cuidar desses filhos. Algumas oraram e clamaram como Ana, porque não conseguiam gerar filhos até que conseguiram gerar. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas mulheres. Que o Senhor as recompense por esse carinho, por esse amor, e que o Senhor enche os anos delas de alegria. Senhor, que cada filho e cada marido delas possa gerar para elas muitas alegrias, muita vida, muita bênção. Senhor, nós clamamos pelas nossas próprias mães.
Senhor, que aquelas que te conhecem possam continuar crescendo contigo, e aquelas que ainda não te conhecem possam receber a salvação. Senhor, cuida dessas mães, renova as suas forças, enxuga as lágrimas. E aquelas mães, Senhor, que hoje estão aqui clamando pelos seus filhos, que hoje estão aqui clamando para aqueles filhos que ainda não se converteram, para aqueles filhos, quem sabe, que estão com algum tipo de vício, de prisão, de problema, de doença, de enfermidade, de alguma coisa. Senhor, atende a oração dessas mães. Elas estão orando pelos seus filhos, elas estão clamando pela salvação dos seus filhos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ouve a oração dessas mães. Oh, Senhor, porque assim como aquela mulher Susana, ela estava criando um filho que mudaria a eternidade de milhões de pessoas, direto ou indiretamente. Quem sabe essas mães têm no seu ventre, no seu colo, na sua casa, filhos que serão instrumentos do Senhor para transformar essa terra. Senhor, e ajuda essa geração de mulheres que já são mães a inspirar uma nova geração de mães, e se levantará ainda mais forte. Gera, Senhor, no coração dessa igreja o desejo pelo casamento, pela maternidade, pela feminilidade. Senhor, desperta, Senhor, desperta nesse coração o desejo de gerar filhos naturais e espirituais. Nós declaramos que nós somos uma igreja fértil, que nós somos uma igreja fértil, e em nome de Jesus, se alguém aqui tem problema para engravidar, que isso seja agora cancelado em nome de Jesus. Nós declaramos ventres férteis em nome de Jesus. Nós declaramos fertilidade em nome de Jesus sobre cada ventre aqui. Senhor, aquela mulher que tem te pedido e quer ter filhos e não tem conseguido, nós agora declaramos, nós concordamos com ela e declaramos filhos, gestação, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos. Amém. Aleluia.